Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Brenda Botelho. Se você ainda não for inscrito, não perde a oportunidade, já se inscreve aqui embaixo e já deixa seu like no começo do vídeo, que me ajuda muito na divulgação. E se você tem amigas que estão pensando em colocar o DIU, envia esse vídeo pra elas que eu tenho certeza que vai ajudar muito. Antes de começar a entrar realmente no assunto sobre o DIU, eu queria deixar claro que isso aqui não é um vídeo de opiniões médicas. Então, se você quer opiniões médicas, eu recomendo que você vá na sua ginecologista, pergunte pra ela suas dúvidas. Tem muitos vídeos de especialistas aqui no YouTube mesmo. Aqui eu vou compartilhar da minha experiência. Também não quer dizer que do jeito que foi pra mim vai ser pra você. Cada corpo é um corpo, cada corpo reage de um jeito. Sua experiência pode ser melhor que a minha, sua experiência pode ser pior que a minha. Então, vamos começar o vídeo. Eu vou começar, gente, contando desde o princípio que eu comecei com as pílulas anticoncepcionais. E por que eu decidi fazer essa passagem pro DIU. Como eu disse pra vocês em vários vídeos meus, que eu ia casar no dia 20 de junho de 2020. Mas com a pandemia eu tive que adiar meu casamento. Então eu fui na ginecologista no começo de março pra começar a tomar anticoncepcional. Porque eu e o meu marido, a gente não tinha relações sexuais antes do casamento. Então, pra o meu corpo se acostumar com anticoncepcional, eu decidi 4 meses antes. E é o que eu falo, gente, não deixem pra começar a tomar anticoncepcional um mês antes, poucos meses antes. Porque pode ser que o seu corpo não acostume com anticoncepcional, que foi comigo. Se eu tivesse deixado pra começar a tomar anticoncepcional em cima da hora, ia ter dado muito ruim. Então eu comecei a tomar anticoncepcional em março. O que eu tomava era o Belarina. Na primeira vez que eu fui lá, minha ginecologista, falou assim, depois você pode, pensar em fazer uma transição pro DIU e tal, mas eu nem pensava a respeito disso. Falei, não, super tranquilo, pra mim a pílula vai funcionar. Voltei pra casa com o meu anticoncepcional. Comecei a tomar ele, e a ideia do anticoncepcional é, você toma 21 dias, desse que eu tomava, 21 dias você toma os comprimidos brancos, 7 dias você toma os comprimidos vermelhos, que é quando a sua menstruação vem. Só que no meu caso, me deu sangramento e eu menstruei antes de parar de terminar as pílulas brancas, que não é o normal. E não só isso, começou a me dar N coisas. Eu tive muita coceira lá embaixo mesmo, lá onde vocês estão pensando. Começou, gente, a sair uma massinha super esquisita. Eu falei, meu Deus do céu, que demônio foi esse que eu tomei? Então, eu já voltei na minha ginecologista, já marquei, já voltei e falei, doutora, não está funcionando comigo. Isso aqui tá acabando com o meu organismo. Sem falar, gente, da minha alteração de humor. Eu fiquei muito estressada, deu tudo de ruim. Mas a médica falou pra mim, e eu confio muito na minha médica, ela falou pra mim que, como eu não tomava anticoncepcional, ela falou que o meu corpo estava acostumando com os hormônios e que eu tinha que tentar por 3 meses, que é o que ela recomenda para as pacientes dela. Tenta por 3 meses, se não acostumar, você volta e a gente troca. Tentei, gente, no outro mês eu menstruei 2 vezes no mês. Então pensa 2 TPM por mês. Coitado do meu noivo. Mas continuei, falei, vou fazer os 3 meses. Terceiro mês, gente, de novo eu menstruei 2 vezes e o meu humor tava horrível. Então eu liguei pra ela, falei, olha, não deu certo, preciso de outro anticoncepcional. Então ela me passou um mais forte, porque ela falou que pro meu corpo, como eu não acostumei com esse, ela precisaria me passar um mais forte. Então eu comecei a tomar um bem parecido com esse, da mesma marca, só que mais forte. E esse, aparentemente, tinha dado certo. Não tive nenhum problema desses que eu sei pra vocês. Minha menstruação veio no tempo certo. Não menstruei mais de uma vez por mês, que é o normal, graças a Deus. Então, pra mim, na minha cabeça, estava tudo certo. Vou ficar com ele mesmo, só sucesso. Mas aí, o que aconteceu, Eu ia casar em junho, então por 3 meses. Tomei março, abril e maio. Tomei o primeiro anticoncepcional. Veio a pandemia, adiei meu casamento pra julho. Casei, só no civil. Já contei isso pra vocês nesse vídeo aqui, vou deixar linkado. Então, por 2 meses antes de casar, eu continuei tomando esse anticoncepcional mais forte. E tava tudo certo. Até que casei. Mas, gente, o que acontece? Eu estava muito ruim pra tomar anticoncepcional. Eu não lembrava. Colocava despertador pra me ajudar a lembrar, mas, por exemplo, se eu tava na casa do meu pai e da minha mãe e eu tomava o anticoncepcional à noite, eu não lembrava de carregar ele na bolsa, então eu chegava e não tomava no mesmo horário que eu tomava. Alguns dias eu esquecia de tomar, então eu não confiei. Então eu casei tomando anticoncepcional, mas eu tinha que usar o preservativo também, porque eu não queria, babes.
E também, o que eu reparei em mim? Quando eu casei, eu percebi que ao decorrer, né, que as coisas vão acontecendo, a minha libido tava muito baixa. Tipo assim, eu não tinha desejo sexual. Gente, não é possível. Fiquei quanto tempo guardando esse fogo, agora que, né, tô podendo fazer as coisas, não tem vontade. Eu fiquei assim, gente, decepcionada. Sério mesmo. E aí, depois que eu fui pensar, né, tipo assim, mano, pode ser o anticoncepcional. Pode ser o anticoncepcional, tem um trem errado aí, não vou aceitar isso. Então, passei só o meu primeiro mês com o anticoncepcional e decidi não tomar mais. Cortei ele, já voltei na minha ginecologista, já tinha dado uma estudada assim a respeito dos DIUs, então já cheguei lá sabendo o tipo de DIU que eu queria. Então foi assim que aconteceu, gente, que eu passei do anticoncepcional pro DIU. Chegando lá no consultório, a médica me apresentou os 4 tipos de DIUs que tem, que são 2 hormonais e 2 não hormonais. Então eu vou te falar o que ela me falou, que não existe um melhor do que o outro. Você tem que buscar entender o que a sua paciente quer. Por exemplo, os DIUs não hormonais, que é o DIU de cobre e o DIU de cobre com prata. Eles não vão cortar a menstruação e tem muitas mulheres que têm o DIU de cobre e relatam que a menstruação triplicou de volume. Isso pra mim não era uma opção, eu não queria isso de jeito nenhum. E eu não me importava em ter essas quantidades hormonais, então eu optei pelo DIU hormonal. Na minha cabeça só existia o Mirena, né? Mas ela me explicou que no ano de 2020 tinha saído esse novo DIU Carlina, que ele era novo no Brasil, no exterior ele já era usado há mais de 5 anos. O de Mirena, ele tem quantidades hormonais bem mais baixas do que os anticoncepcionais. Vou dar um exemplo aqui pra vocês bem rapidinho de como o DIU Mirena é mais baixo. Esse anticoncepcional que eu estou mostrando aqui pra vocês, ele tem 2 miligramas de hormônio. Então, se a gente multiplicar isso por 5 anos, vão ser 2 miligramas durante 12 meses, que dá 24 miligramas por ano. Agora, vezes 5, dá 120 miligramas de hormônio por mês. Então, enquanto se eu tomasse um anticoncepcional, eu tomaria 120 miligramas de hormônio por mês, o DIU de Mirena tem 52 miligramas que ele libera ao longo de 5 anos. Então, é menos da metade. Então, pra mim, já diminuir essa quantidade de hormônio era super interessante. Sem contar que o DIU ele tem efeito local. Então, um dos benefícios dos DIUs hormonais é que ele vai ter uma ação local. Ele não é igual ao anticoncepcional, que ele tem que ser metabolizado e tal. Ele tem esse efeito local. Então, só pra mim, dele ter um efeito local, ter uma quantidade bem menor de hormônios, eu já tava super interessada. Mas eu cheguei lá e ela me apresentou o DIU Carlina, que ele é indicado principalmente para mulheres que ainda não tiveram filhos. Ele tem 1/3, gente, 1/3 da quantidade hormonal do DIU Mirena. Ele tem 19,5 miligramas de hormônio, enquanto o DIU Mirena tem 52, enquanto com um anticoncepcional você toma mais de 100 miligramas em 5 anos. Então, pra mim, eu falei, meu Deus, é isso que eu quero e é isso que eu preciso. E foi quando eu decidi colocar. Como eu coloquei o DIU? Você tem 2 opções pra colocar o DIU. Você pode colocar no consultório com a sua ginecologista, ou você pode colocar ele no centro cirúrgico com sedação. Eu decidi colocar no centro cirúrgico porque eu sou muito sensível à dor, gente. Muito sensível mesmo. E vocês vão ver relatos de outras mulheres que vão falar que foi horrível a experiência que elas tiveram. E vão ter outras que vão falar que não sentiu nada, que foi super tranquilo. Eu não tava disposta a correr o risco, porque eu sei que eu sou muito sensível pra dor. Então eu falei, vou colocar no consultório porque o meu plano cobre. Tem pessoas que perguntam também, quanto que você pagou? Gente, eu não paguei nada. Meu plano é Unimed, cobriu o DIU, cobriu a sedação, cobriu tudo. Então você vai perguntar, você não tem medo da anestesia? Gente, eu tenho muito mais medo da dor do que da anestesia. Dormi, menina, passou, acordei, senti nada. Mas eu olhei valores na internet, você acha o DIU Carlina entre 900 e 1.100 reais. Então, fica aí ao seu critério se pra você valer a pena ou não.
como meu plano cobria, né, com certeza valeu a pena. Então, se você for colocar dentro do consultório, tem que ser no seu período menstrual. Mas como eu não fui colocar no consultório, pode ser em qualquer dia. Então, marquei com a minha ginecologista, o melhor dia que foi pra ela. E foi assim que eu fiz, gente. Fui no centro cirúrgico, fui sedada, dormi, não vi nada, acordei. Foi bem rapidinho, gente. É um procedimento assim. O que mais demora é preparar a sala, até você dormir, eles colocar, mas é super rápido, sério mesmo. Foi bem rapidinho. Eles me sedaram, eu dormi, acordei e tinha uma manchinha de sangue assim na maca, no meu pijama cirúrgico, mas eu não senti dor, gente, não senti nada. A minha ginecologista também, ela tinha me passado 2 comprimidos, 2 analgésicos, um pra cólicas e um pra dores. Então ela falou pra eu tomar esse remédio por 3 dias, eu tomei e não senti cólica nem nada, porque eu também vi muito relato de meninas falando que no dia que tomou, as cólicas e as dores foram horríveis. Pra mim foi super tranquilo por causa desses remédios. Aí, menina, no 3º dia que eu parei de tomar o remédio, que veio as dores, gente. É assim, uma cólica que eu nunca senti na minha vida. Muito doído, gente, assim. Pra mim, não parecia uma cólica. Eu acho que parece uma contração, de verdade. Nunca engravidei, né? Mas pra mim, eu acho que parece. Porque quando eu tinha cólica antes do DIU, era uma dor que persistia, né? Por 1 hora, 2 horas, tomava o remédio, passava uma dor bem ruim. Só que agora que eu coloquei o DIU, ela vem tipo ondas. Eu tô super tranquila, do nada vem uma dor muito aguda, muito forte. Eu acho que eu vou morrer de tão forte que essa dor. Dura, tipo, sei lá, uns 5, 10 segundos e passa. As cólicas que eu tenho hoje em dia é assim. E no 3º dia eu senti essa cólica umas 3 vezes. E era muito forte, gente, muito forte. Senti no 3º dia, senti no 4º, senti mais ou menos, acho que uns 4 dias assim, tendo umas 3 ondas de cólica muito forte. E passou. E a minha médica já tinha me advertido, né, que nos primeiros 6 meses é normal você ter sangramento, ter um aumento do seu fluxo menstrual e ter escapes. Então, no meu primeiro mês, eu menstruei bastante, veio muito fluxo. A minha menstruação, que em média dura 4, 5 dias, acho que durou uns 8, 9 dias. Veio muita menstruação. Já no 2º mês, veio bem pouca. No 3º mês, veio uns pinguinhos. E no 4º mês, minha menstruação praticamente não veio. Veio como se fosse um corrimento com sangue. Foi basicamente isso que veio. Eu tô entrando no 5º mês agora e não sei se vai vir, se vai parar, mas o normal é que os DIUs hormonais, com o tempo, você pare de menstruar, né? Que pra mim é um super benefício. Em relação às cólicas, eu ainda tenho cólicas. Elas vêm diminuindo, mas todo mês, mesmo eu não menstruando, eu sinto as cólicas. Eu ainda, mesmo não menstruando, eu tenho os sintomas das cólicas, que é TPM, peito inchado e as cólicas daquele jeito que eu falei pra vocês. Não é uma dor persistente, elas vêm como ondas e na hora eu quero me enfiar num buraco e gritar de tanta dor. Me enfiar num buraco e gritar de tanta dor. Então eu vou falar pra vocês alguns dos benefícios que eu reparei do DIU na minha experiência. A primeira foi a diminuição da menstruação. Então, praticamente não estou menstruando mais. Isso é um ponto super positivo pra mim. Outro benefício é de que o DIU é um dos métodos contraceptivos mais eficazes do mundo. A taxa de erro dele é de 0,2%. Enquanto a da pílula anticoncepcional, eu fui pesquisar, algumas variam, né, entre 0,5% a 8% de falha. É muito grande, gente. Outro benefício do DIU foi que a minha libido, ela voltou, gente, e voltou com tudo. Sério. Ah, bagaceira! Então, o que eu mais vi diferença desse 1 mês que eu passei tomando anticoncepcional, tendo relações, pra quando eu parei e coloquei o DIU, foi isso. Fez muito bem pra mim. Agora, gente, eu deixei pra responder no final umas perguntinhas que vocês me mandaram lá no Instagram. Eu abri uma caixa de perguntas lá pra eu responder as dúvidas de vocês a respeito do DIU aqui. Então, se você não me segue, vai lá me seguir, @BrendaGbotelho. É lá que eu abro as caixas de perguntas, que eu respondo aqui com vocês, que eu dou várias dicas que eu não dou aqui. Então, não perde tempo, vai lá me seguir. Gente, eu não vou citar o nome das pessoas que fizeram as perguntas, porque tem algumas que às vezes pode ser meio
íntimo pra pessoa, não sei se elas gostariam de ter o nome dela exposto. Então não vou mencionar o de ninguém. Vou começar com as perguntas mais feitas. Foi se eu tive efeitos colaterais. Não tive efeitos colaterais, que tem muito comum queda de cabelo, dor de cabeça. Então eu praticamente não tive. Um que eu tive, já respondendo outras perguntas, se eu senti mudança na minha pele, sim, senti. Minha pele começou a ficar oleosa. Mas isso pra mim não é algo ruim, porque eu já falei, inclusive nesse vídeo aqui pra você, que eu vou deixar linkado aqui também, que a minha pele, gente, antes do DIU, ela era de extra seca a seca. Tudo em mim é seco. Meu rosto, meu cabelo, minha pele. E eu senti o meu rosto. Ele agora tá meio que de normal a oleoso. Tem dia que ele tá de normal a seco. Então, pra mim, isso não foi ruim. Exatamente porque minha pele era muito seca. E isso pra mim era um problema muito sério. Gente, de verdade, era todo dia. De manhã, hidratante. À noite pra dormir, hidratante. Antes de fazer maquiagem, um monte de hidratante. Então, pra mim, isso foi um efeito colateral positivo. De verdade, não achei ruim. Às vezes, né, você pode ter a sua pele oleosa e isso pra você vai ser um ponto negativo. A minha médica mesmo já tinha me avisado a respeito desse ponto, de que a pele, ela fica mesmo mais oleosa. Outra pergunta, por que não escolheu a pílula anticoncepcional? Já falei, né, de início eu tinha optado por ela. Segundo, aumenta muito as cólicas e o fluxo? Nível insuportável ou dá pra aguentar? Em relação ao fluxo, como eu disse, praticamente não vem mais. E as cólicas, pra mim, é tranquilo, de verdade. Por mais que dói muito, eu acho tranquilo, porque não é algo que fica latente, sabe? Me perguntaram se o DIU engorda. Não senti que engordou, não. Eu acho que a pergunta que mais teve, umas 5 pessoas me perguntaram se doeu. Igual eu falei, mas eu já respondi isso, né? Fiz com sedação. Teve que fazer exames pra poder colocar? Eu não fiz exame, gente, porque eu já havia feito, né, meus exames pré-nupciais há 6 meses antes de eu colocar o DIU. Então a minha médica falou que não tinha necessidade, porque meus exames estavam bem atuais. Mas antes da aplicação ela fez um ultrassom, né, pra ver se não tinha uma possível gravidez. Mas eu não fiz exame de sangue, de novo, nem nada. Muitas perguntas também em relação à cólica. Como foi a adaptação? Gente, foi super tranquilo. Eu amei o fato de eu não precisar ter que lembrar de tomar o anticoncepcional todos os dias. Sério, eu acho que pra mim isso também foi algo que eu amei. Não precisar aquela noia, meu Deus, esqueci, será que eu vou engravidar? Nada, gente. Super tranquilo. Sente algum desconforto durante a relação? Não sinto mesmo. Parece que nem existe. Tem uma pergunta aqui, se o meu marido sentiu o DIU na hora da relação. Não sentiu, gente. Também ouvi relatos de mulheres que colocaram e que o parceiro, né, sentiu na hora da relação, sentiu o fiozinho que fica. Minha médica também tinha me falado sobre essa possibilidade de que se ele sentisse eu poderia voltar lá, que eles cortam, né? Super simples de resolver também. Mas ele nunca reclamou. Também não comentei com ele dessa possibilidade, né? Porque psicológico é um negócio. Às vezes eu falo e aí ele nem tava sentindo e começaria a sentir, né? Então, ele nunca reclamou. Teve alguma complicação? Estou querendo colocar, mas morro de medo de dar ruim. Não tive nenhuma complicação. Zero. Super tranquilo. Confia 100% no DIU ou também faz coito interrompido? Gente, não faço. Confio 100%. Eu acho assim, gente, minha parte estou fazendo, entendeu? Se for pra acontecer é porque tinha que acontecer, mas não faço. E foram essas as perguntas, gente. Acho que respondi tudo, né? Se você ainda tiver alguma dúvida, você pode comentar aqui embaixo, que eu vou responder todas as dúvidas de vocês. Mas essa foi a minha experiência com o DIU Carlina. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido um vídeo pra te ajudar a abrir seus olhos a outras formas de anticoncepcionais, a saber como foi. É bom saber como foi pra outras pessoas. Eu gosto muito de assistir esse tipo de vídeo antes de eu tomar alguma decisão assim. Então eu espero que tenha sido bom pra vocês. Se você gostou, não esquece do like, a gente me ajuda demais na divulgação. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui embaixo, também me ajuda muito. E é isso, gente, até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!